revista é um projeto que inicia no 2º ano do ensino médio e ele se estende até o 3º ano. Ela é muito mais do que apenas um trabalho, é uma construção coletiva e ela envolve diversas habilidades, como a escrita, a programação e além do planejamento, mas principalmente a aprendizagem. Durante o processo, nós alunos desenvolvemos diversas habilidades e competências, como nós aprimoramos nossa organização, trabalho em grupo e nós traçamos diversos objetivos ao longo desse processo. E nada disso seria possível sem a ajuda fundamental dos nossos professores orientadores, o professor Leonel, que é nosso professor de História, e a professora Samara, professora de Literatura e Redação aqui no SEAT. Durante os períodos de redação com a professora Samara, foi criado um espaço especialmente dedicado à escrita. Os alunos trabalharam em grupos e, ao longo de todo o processo, contaram com o apoio e a orientação da professora. O principal objetivo do projeto foi estimular a capacidade de pesquisa dos estudantes, uma vez que essa etapa ficou inteiramente sob a responsabilidade deles. Isso fez com que os alunos se aproximassem da história e da cultura teuto-brasileira, que é tão presente e tão influente aqui no Vale do Taquari. Durante as aulas do professor Leonel, que leciona História, tivemos a oportunidade de mergulhar em diversos temas, debates e contextos históricos que nos auxiliaram a enriquecer o nosso texto. Ele sempre incentivou, durante as escritas do texto, uma escrita crítica e reflexiva, permitindo que os nossos textos não fossem apenas simples relatos do que aconteceu durante a imigração alemã, mas sim uma reflexão profunda dos impactos que essa causou no cotidiano da nossa comunidade. Com o surgimento do novo ensino médio, nós optamos pela criação de uma revista temática que engloba várias disciplinas, entre elas História, Geografia, Literatura, Língua Portuguesa. Em 2024, quando completamos 200 anos da imigração alemã no Brasil, nós escolhemos então essa temática em razão também pela história da construção do Colégio Evangélico Alberto Torres, que é uma escola que foi criada pelos imigrantes e que trouxeram o desejo de construir um sistema educacional que mantivesse viva a história, a cultura, a língua, a identidade desses povos. Então, por essa razão, nós escolhemos em 2024 a temática Os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Na parte da correção dos textos, houve uma atenção especial na padronização das datas, das localidades e das terminologias da cultura e imigração alemã. Esse cuidado buscou evitar inconsistências e preservar a integridade da narrativa histórica. A revisão textual engloba a correção da gramática e da ortografia, como também a coerência e o conteúdo do texto. No contexto de produção sobre os 200 anos da imigração alemã, é essencial assegurar a clareza e a fidelidade histórica ao abordar a chegada desses primeiros imigrantes. Assim, o texto busca livrar os erros, como também garantir o legado de forma fiel e informativa desses alemães. Em uma publicação como essa, cada detalhe importa, e a correção textual teve como papel garantir que a mensagem final esteja à altura da memória que se quer celebrar. E, portanto, também a correção ortográfica foi fundamental para deixar o trabalho impecável. A revisão textual engloba a correção da ortografia e da gramática, como também da coerência e do conteúdo do texto. No contexto de produção sobre os 200 anos da imigração alemã, é imprescindível destacar a fidelidade histórica ao abordar a chegada dos primeiros alemães. Nesse sentido, a correção do texto busca procurar um conteúdo bem estruturado que tenha um fio condutor a fim de valorizar o legado e a cultura alemã na nossa região. Fazer parte da criação da revista comemorativa aos 200 anos da imigração alemã no Brasil foi, além de uma honra, um baita desafio. Como alunos do terceirão do SEAT de 2025, sabemos que estávamos fazendo muito mais que além de um projeto escolar. Estávamos fazendo história, criando identidades e fazendo memórias. Desde o início, o trabalho de diagramação exigiu de nós muito mais do que criatividade. Precisou de dedicação e muita organização. Cada página pedia a maior atenção aos menores detalhes, desde o tamanho das fontes até o espaçamento entre os parágrafos. Era como construir um quebra-cabeça gigante, e que em cada parte precisava fazer sentido, para que no final, a revista, como um todo, contasse uma história coerente e bonita visualmente.
Mais do que a diagramação, aprendemos sobre o valor da cultura alemã no Brasil e em Lajeado. Além disso, aprendemos sobre nossos papéis como estudantes e contadores de história. No final, o resultado foi uma revista feita com muito orgulho e emoção. Não só dissemos parte da história do SEAT, mas também temos deixado nossa marca nesses 200 anos dessa comemoração tão significativa. Falando um pouco mais sobre a nossa dinâmica de equipe, a separação das tarefas começou logo cedo. A partir do momento que a nossa equipe foi selecionada, já nos espalhamos na nossa sala de aula e começamos a ajudar os nossos colegas. Não só isso, trabalhamos em equipe para preparar a divulgação de anúncios, assim como nas correções mais sutis. Esse processo nos ensinou muito, principalmente, sobre construção conjunta, porque ser editor não foi simplesmente corrigir textos, mas foi muito mais sobre pensar em um grupo como a gente poderia ajudar nossos colegas a transformar aquelas ideias que eles já tinham em ideias ainda melhores. E trabalhar juntos nesse processo como um grupo de editores fez toda a diferença para que a gente pudesse garantir a qualidade da nossa revista e refletir todo o nosso empenho e esforço de todos os envolvidos. Não só isso, por meio de um sistema de organização virtual, conseguimos garantir que todos os editores estavam trabalhando o tempo todo, além de otimizar a forma com que os artigos eram analisados. Além disso, o grupo de editores também teve uma tarefa muito importante, que era de fazer a mediação entre o grupo de alunos e os professores, justamente para representar os ideais e os interesses dos alunos diante dos professores e assim vice-versa. E, de novo, o trabalho em grupo, como um grupo de editores nessa dinâmica, tornou tudo muito mais fácil, porque a gente pôde discutir ideias, dividir responsabilidades e cada integrante também pôde perceber algumas coisas que os outros talvez não tinham percebido. E isso tudo deixou o processo muito mais leve e a nossa comunicação muito mais clara.